Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje, no módulo 6 de História, falaremos o Brasil africano. Olha lá, então vamos focar nesse continente, África, continente africano. Você aprendeu que lá na África, nesse continente, há grande número de etnias. O que é isso, né? Então, há uma diversidade, olha bem, de cultura, religião, costume, língua. E trata-se de um continente com pessoas, paisagens, tudo muito variado. Nesse módulo, você vai conhecer alguns dos povos que habitaram o continente africano entre os séculos XV e XVI e também o avanço das navegações portuguesas. Então até agora, nós falamos dos portugueses, os grupos indígenas que trabalhavam também como escravos no Brasil, tá? E agora nós falaremos sobre a chegada dos negros africanos, né, no Brasil, como tudo aconteceu. Mas antes da gente ver, né, conhecer um pouquinho a substituição do trabalho indígena para o trabalho, né, dos negros africanos, nós conheceremos um pouquinho dessa variedade de etnias na África. Preste bem atenção. No século XV, dois povos que habitavam o continente africano fizeram contato com os portugueses, os bantus e os sudaneses. Observe as áreas ocupadas por esses povos no mapa. Os bantus formam um conjunto de povos que falam a mesma língua e têm a mesma etnia. Quando chegavam a uma região onde encontravam boas condições para sobreviver, os povos bantus fixavam moradia e misturavam-se à população local, influenciando e sendo influenciados por eles. E também se destacaram nas técnicas de metalurgia, comércio de ouro e marfim. Entre os anos 300 e 100 a.C., um dos grupos de imigrantes bantus chegou à região do Rio Congo. Graças às condições naturais do lugar, que possuía água em abundância e permitia a pesca e a caça de animais, decidiram se fixar ali, naquele território. Os habitantes do Reino do Congo eram muito competentes nas técnicas de moldar metais e produziam ferramentas e outros instrumentos de ferro e cobre, muito resistentes para o trabalho na terra, o que possibilitava que tivessem melhores colheitas. Eles também fabricavam armas muito eficientes, tanto para a caça, para a guerra e também objetos de arte. Sudaneses. No passado, entre o deserto do Saara e a região das florestas africanas, havia uma região chamada Sudão, nome que em árabe significa negro. Por isso, os povos que habitavam esse espaço eram e ainda são conhecidos como sudaneses. Os sudaneses estavam divididos em 4 grupos étnicos. O reino de Gana era um dos reinos fundados e organizados pelos sudaneses, graças à exploração de ouro e de prata. Seus habitantes desenvolveram várias técnicas de mineração. Esse povo era tão rico que seu rei era chamado de Senhor do Ouro. A palavra Gana significa grandioso. Com o tempo, Gana passou a ter sob o seu domínio um conjunto de reinos, cada qual comandado e administrado por um rei e seus auxiliares diretos. Estes ficavam responsáveis pela proteção da população e pelas construções e riquezas.
pela organização dos trabalhos agrícolas e cobranças de impostos e também de taxas. A capital desse conjunto de reinos era um grande centro comercial, onde circulavam comerciantes de diversos lugares da África. Ali se negociavam muitos produtos como sal, cobre, tecidos e também escravos. E aí, muito interessante, né? Então conheceremos muito mais sobre a história do nosso país, né? E povos que participaram e participam até os dias de hoje, né? Interferem também na cultura brasileira. Tudo bem? Em nossas atividades online falaremos mais sobre esse assunto.